Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Sahana Vavatu Sahanao Bunaktu Sahaviryam Karavavahei Tejasvinavaditamastu Vidvishavahei Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. Então ontem nós falamos um pouquinho do primeiro capítulo, né, de como começou toda essa jornada da Bhagavad Gita, quando Arjuna, né, chega lá no meio da guerra, e a hora que ele olha para começar a guerra, ele não consegue começar a guerra, né, porque ele vê os parentes, ele vê os amigos, ele fica naquele dilema, né, que vai continuar um pouquinho nesse segundo capítulo, sobre lutar ou não lutar. Se eu lutar eu vou matar, se eu não lutar eu vou fugir do meu dharma, se eu morrer, eu morri lutando, se eu matar eu vou reinar um reino banhado a sangue, né? Então o que eu faço, Krishna, né? Me guia. Foi mais ou menos aí que a gente parou. Então a gente vai começar o segundo capítulo, que é onde Krishna vai começar a falar sobre o conhecimento, né? O que é esse conhecimento que ele tanto fala? Então eu vou lendo os versos de uma forma rapidinha e a gente vai conversando um pouquinho sobre eles, tá bom? Então o capítulo começa, né, com esse momento na hora que Arjuna larga as suas armas, né, larga o seu arco e fala: eu não vou lutar, né, eu não tenho força para lutar. E aí então o primeiro verso é Krishna falando, né, que ele estava muito triste, que Arjuna estava muito triste, tomado de compaixão. Ele vai falar algumas palavras para Arjuna. Então Krishna diz, né, neste lugar inadequado que recaiu sobre você, né, nessa confusão que pairou aí em cima de você, essa fraqueza não te conduz ao céu, que te causa má fama e não é própria de uma postura de uma pessoa responsável, né? Então você, Arjuna, um guerreiro, como é que você aí se ajoelhou falando que não vai lutar, né? Deu esse medo. Você não, essa sua ação não vai te levar para o céu, muito pelo contrário, ela vai te dar má fama. E por que você está aí, né, abaixado no chão? Ó Arjuna, que não caia sobre você a efeminação, isso não combina com você. Abandona essa fraqueza negativa do seu coração, levanta e luta, né? Então, o Krishna dá um chacoalhão em Arjuna, né? Como assim? Você, um guerreiro, agora foi tomado por toda essa fraqueza? Não é assim que as coisas funcionam. Você pode até optar não lutar, mas levanta, né? Seja um guerreiro. E aí Arjuna diz: como eu posso lutar nesse campo de batalha, jogando flechas contra Bhishma e Drona, que merecem todo o meu respeito? Então quem veio acompanhando, né, Bhishma e Drona eram os professores de guerra dele, né, que estavam lutando do lado oposto, ali por uma questão logística lá da família. Realmente é melhor não matar os veneráveis mestres e viver uma vida de mendicância nesse mundo, pois, matando esses mestres que desejam o bem, eu usufruirei neste mundo prazeres manchados de sangue, né? Então ele fala: eu prefiro morrer do que atacar Drona e Bhishma, né? Porque mesmo que eu ganhe, eu vou ter um reino que está todo banhado de sangue, né? Para eu ter o meu reino, eu tive que matar Drona, Bhishma, entre tantas outras pessoas. Então vai acompanhando, né? Ele está no momento tentando saber para que lado ele tem que ir. E não sabemos qual dos dois é melhor para nós. Se é a nossa conquista, né? Se é o meu lado vencer a guerra, ou se são eles. A gente não deseja viver tendo matado todos os filhos de Dhritarashtra, né? Que são os Kauravas, que são o exército oposto. Eu, dominado pela covardia, com a mente incapacitada para decidir o que é certo e errado, eu peço-lhe, definitivamente me ensina aquilo que é o melhor,
né? Eu sou o seu discípulo, ó Krishna, me ensine, né? O que é essa sua mente? Eu estou entregue a você. Então, vai começar o pedido de Arjuna, né, sobre o ensinamento, sobre aquilo que Krishna tem. Arjuna vê que Krishna tem um entendimento diferente, ele não sabe o que fazer, ele realmente chegou numa encruzilhada lá que ele não sabe o que fazer, então ele está pedindo ajuda. Eu não vejo o que eliminará a tristeza que seca os meus sentidos, mesmo se eu obtivesse um reinado próspero e sem rivais, ou o domínio sobre as criaturas celestiais. Então, nada faz sentido, né? Mesmo que eu tivesse todas as bênçãos, eu ainda não consigo lutar contra esse meu sentido. E aí então, a Arjuna diz, não lutarei. E aí no meio dos exércitos, Krishna meio que sorri, olha para Arjuna e vai começar então o discurso de Krishna, onde ele vai passar esse ensinamento do yoga, né? O começo. Você está triste por aqueles que não merecem a tristeza, né? Você está triste pelos seus inimigos querem matar você, eles não estão hesitando, eles estão lá loucos esperando a guerra começar, e você está triste por eles. Mas ao mesmo tempo, as suas palavras são sábias, né? O que você está falando tem sentido, nada vai trazer essa felicidade, nada, não existe escolha boa, né? No sentido de te fazer feliz. Você tem a opção de lutar ou de não lutar, fim, né? Essas são as suas duas opções. Então você sabe disso, né? A sua fala é sábia, mas você está sofrendo por alguém que não está nem aí para você. Os sábios, né, aqueles que têm o conhecimento, eles não se entristecem por aqueles cuja respiração já se foi, né, os mortos, nem por aqueles que a respiração ainda não se foi, os vivos, né? Então não significa que os sábios não têm coração, né? Mas eles não ficam tristes. Existe na comunicação não violenta, né, tem bastante disso, assim, você não é responsável pelo sentimento dos outros, né, você vai agir, como essa pessoa vai reagir, né, como ela vai receber, o que ela vai sentir, não cabe a você, né, se você fizer tudo de uma forma correta, não que não importa, né, não que você não vai tentar ser gentil, mas não, eu fiz tudo o que eu devia fazer, se ele entendeu tudo errado, o problema é dele, eu não vou sofrer por ele estar sofrendo por um erro dele, né? Então é mais ou menos nesse sentido que fala, né? Eles não se entristecem nem pelos vivos nem pelos mortos. Agora ele vai começar a falar sobre o Atma, né? Sobre o eu, com E maiúsculo, né? Sobre isso que a gente está querendo conhecer. Nunca no passado eu não existi, né? Então isso nunca existiu. Tampouco você ou esses são reais, né? Então Krishna fala, eu nunca existi e nem vocês. E nós não deixaremos de existir no futuro. Então ele está falando dessa coisa que nunca nasce, que nunca morre, né? Então é algo que é permanente, é a única realidade, é algo que não tem começo e que não tem fim, né? Esse Atma. Então ele nunca existiu, porque na verdade ele só existe, né? Ele nunca começou a existir e ele nunca vai deixar de existir. Assim como vocês, né? Ele falando, né? Vocês também são parte desse todo. Então nada nasceu, nada morreu. Assim como para um indivíduo há nesse corpo a infância, a juventude e a velhice, da mesma maneira se dá a aquisição de outro corpo. E com relação a isso, o sábio não se ilude, né? Então, eu vou nascer, eu vou viver, eu vou envelhecer, eu vou morrer, eu vou nascer, eu vou envelhecer, eu vou morrer. Então, sabendo que isso, né, existe algo que nunca muda, e o que está mudando tem começo, meio e fim, por que eu vou sofrer? Né? Essa realidade eu conheço, né? Essa realidade com R minúsculo eu conheço. Eu sei que as coisas têm começo, meio e fim. Então, por que eu sofro? Se eu sei que elas vão acabar, né? Então, o sábio não sofre por saber que nada começa, nada termina, porque na verdade tudo é irreal. Os contatos dos sentidos com os objetos trazem frio, calor, alegria, tristeza, são de curta duração e impermanente. Ó Arjuna, né? Tenha tolerância com eles. Então, ontem e nas outras aulas, a gente estava falando um pouco sobre os desejos, né? Então, os desejos nascem daquilo que eu gostei e eu quero repetir. E para eu ter gostado é porque os meus sentidos gostaram, né? Ou minha boca gostou, né? O gosto foi bom, ou a minha visão gostou, ou a minha mente se sentiu bem, ou o toque foi confortável, qualquer coisa dos sentidos fazem eu ter apego a algumas coisas e aversão às outras, né? Então ele fala, então
todos os nossos contatos com os objetos, eles vão fazer, né? Frio ou calor, ele só falando aqui da dualidade, né? Frio ou calor, alegria ou tristeza, mas eles são de pouca duração, né? Por mais que você tenha um objeto, ele vai ser seu por um momento. Por mais que você tenha uma pessoa, você vai ter, né? Uma pessoa, você vai ter ela por um momento. Então, né? Todos esses seus contatos com esses objetos, eles são de curta duração e eles vão mudando. Então, calma, né? Tenha tolerância com eles, é assim mesmo, né? Os desejos vão mudando. Esses desejos, eles não afligem a pessoa que tem discernimento, que tem discriminação, que se mantém a mesma na alegria, na tristeza. E essa pessoa, ela está pronta para essa liberação. Então, aqui é uma frase que é bem famosa da Gita, né? Que fala assim, aquele que tem discriminação é aquele que tem o conhecimento, né? O conhecimento é aquele que remove a ignorância. Então, é aquele que sabe discriminar entre o que é certo e errado, entre o que é real e o que é irreal. Então, sempre que usar essa discriminação, né, aquele que tem o discernimento, significa o sábio, né, aquele que tem o conhecimento. Então, ele fala, aquele que tem o conhecimento, ele se mantém o mesmo, na tristeza e na alegria, né, porque ele sabe que é só fruto do desejo. Eu queria, aconteceu, alegria. Eu queria, não aconteceu, tristeza. Mas eu não tenho controle entre o acontecer e o não acontecer, né, eu faço a ação e deixo acontecer. E espero o resultado de bom coração, né? Não um desapego no sentido assim de tanto faz, mas um tanto faz real. Né? Eu acredito na ordem do mundo, eu entendo que existe uma ordem, eu entendo que coisas precisam e coisas não precisam acontecer. Então eu faço e o resultado eu aceito. Né? Isso tem que ter uma mente muito boa, por isso que ele coloca, né, que é um sábio. Conheça aquilo que é indestrutível, pelo qual tudo é permeado. Então é desse todo que ele está falando, né? É indestrutível, já que ele é a base de tudo, não tem como ele se destruir. E pelo qual tudo é permeado, né? O nome Vishnu é isso, né? Aquele que permeia tudo. Então permeia não é o que está entre eu e você, é o que é eu e você e o espaço entre nós também, né? Ninguém é capaz de... Ele vai falar isso agora, né? Ninguém é capaz de causar destruição daquilo que é imutável. Os corpos daquele que habita o corpo e que é eterno, não sujeito à destruição e que não é objeto de conhecimento, são declarados como sujeitos. Confuso, vamos lá. Né? Então ele fala assim... Vamos usar eu como exemplo, né? Juliana é um corpo, mas existe um corpo que habita o meu corpo, né? Uma vida que sustenta esse meu personagem, sustenta a minha mente, ilumina a minha mente, né? Faz a minha mente ser percebida, faz o meu olhar ser percebido, faz os meus sentidos, né, terem sentido. Então ele fala, isso não vai ser destruído. O que vai ser destruído é a Juliana, corpo. Esse corpo que habita, ele nunca é destruído. Então, você está com medo de lutar por quê, Arjuna? Nada morre, nada nasce, né? Você vai matar o quê se isso não morre, né? A gente tem que entender que ele está dando o ápice do ensinamento. Depois tem mais 16 capítulos para ele explicar, tá? Aquele que considera este eu como um matador e aquele que considera como matado, ambos não conhecem. Então ele fala assim, né? Se você acredita que algo pode matar e que algo pode morrer, você ainda não entendeu esse absoluto. Porque o que morre, né? Tem uma frase que fala, o que morre, Arjuna? Você está com medo de quê? O que morre? O corpo. Mas o eu, o Atma, que é esse imutável, ele não morre. Este eu não nasce, nem jamais morre. Existindo, ele nunca voltará a não existir. Né? Uma vez que houve a criação, não tem mais volta. Né? Na verdade, nem muito... existe uma coisa tipo assim, né? Já existia o todo e do todo nasceu o todo. Ele só se manifestou de uma nova forma, né? Este não nasce, é eterno, imutável e é sempre o mesmo. Quando o corpo é destruído, ele não é destruído. Então ele está falando, né, já que a Arjuna está com medo de matar, porque onde já se viu matar, ele está falando, mas quem morre, Arjuna? Né? O que morre? É isso que eu estou tentando te falar. Nada morre. Esse eu que vai te dar essa felicidade que você tanto busca, esse eu que você está conhecendo, ele não morre. Ó Arjuna,
como e quem a pessoa que conhece esse eu como indestrutível, eterno, não nascido e imutável, pode matar ou instigar alguém a matar, né? Tipo, não perde a lógica. Se você acha que nada morre, como você vai matar? Assim como uma pessoa abandona roupas velhas e põe roupas novas, da mesma maneira, aquele que habita o corpo, abandonando corpos usados, vai para outro, né? Então ele fala sobre a reencarnação, né? Existe algo que só vai mudando de corpo, né? Mas esse algo é imutável. Armas não o cortam, tampouco o fogo queima, a água não molha, nem o vento seca, né? Também é uma passagem famosa. Tipo assim, esse eu que eu tô falando, as armas não cortam, o vento não seca, o fogo não queima, a água não molha, né? Então, o que morre? Se esse eu não pode ser cortado, queimado, molhado, nem seco, ele é eterno, em tudo penetrante, firme, imóvel, antigo, mas sempre o mesmo, né? Então, por mais que possa ser antigo, é o mesmo, né? Ele não vai se mudando, ele não se modificando, ele é imutável. É dito que ele, o eu, é não manifesto, não é um objeto de pensamento e nem está sujeito à transformação. Portanto, conhecendo dessa maneira, você não deve ficar triste, né? Ademais, se você o considera como continuamente nascendo e morrendo, ainda assim você não deve ficar triste, né? Então, mesmo que você ainda não consiga entender o conceito do Atman, mas se você entende que uma coisa nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, por que você está triste? Faz parte do ciclo, é o óbvio. Você já teve esse entendimento que tudo tem começo, meio e fim. Do que você está sofrendo? A única certeza é algo que nasce, morre, e algo que morre vai nascer de novo. Pois, para aquele que nasce, a morte é certa, e para o morto, o nascimento é certo. Portanto, você não deve ficar triste, é um fato inevitável. No início, os seres são não manifestos. No meio, eles se manifestam. Depois, eles são não manifestos. Por que a tristeza, né, perante este fato? Aí ele vai começar a falar sobre as pessoas que compreendem o eu, né? Alguns veem este eu como incrível. Então a pessoa realmente vê e compreende. Outros falam dele como incrível, né? Eu já ouvi falar e eu sei falar sobre esse todo. Outros escutam falar sobre mim como algo maravilhoso. E outros, mesmo que escutam, não são capazes de me conhecer. Então existem os que têm o conhecimento, aqueles que já estão no caminho, eles já falam desse eu como algo incrível, alguém que ouviu falar e alguém que mesmo que você explique, não vai compreender. E ele fala, né? E também, levando em consideração o seu próprio Dharma, né, Arjuna, o seu dever, você é um guerreiro, você tem um Dharma. Caiu na sua frente a maior batalha da humanidade, o sonho de todos os guerreiros, né? Então você, levando em consideração o seu próprio Dharma, você não pode vacilar. Para um kshatriya, né, para um guerreiro, não existe nada melhor do que uma guerra justa. E essa guerra é justa. O reino é de vocês, ele foi roubado de vocês e vocês estão lutando para reaver o que é de vocês. Vocês não estão lutando por uma coisa banal, vocês estão lutando para restabelecer esse Dharma. Ó Arjuna, né? Felizes são os guerreiros que têm uma batalha como essa, que foi alcançada sem esforço por você e que é uma porta aberta para o céu. Então é dito, né, que os guerreiros, quando eles estão numa batalha justa e mesmo que eles perdem, o céu é inevitável, porque eles morreram fazendo o que era para ser feito da melhor forma, né? Então se eles ganham uma super batalha, se eles perdem, eles vão para o céu. Agora, suponhamos que você não realize essa batalha adequada. Então, abandonando o seu próprio Dharma e sua reputação, você adquirirá Papam. Então, Papam, acho que eu falei nessas aulas, né? Então, quando a gente fala sobre karmas, né? Karma significa ação. Então, todos nós fazemos ações da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico tendo ações. E essas minhas ações, elas produzem resultados visíveis, né? Imediatos, e resultados invisíveis, que a gente não consegue ver. E isso são chamados, né, os nossos karmas. Eles vão se acumulando. Então, a gente faz boas ações e acumulamos punyas, né, que são bons resultados,
E quando a gente faz ações ruins que vão contra o nosso Dharma, a gente vai acumulando papans, né? Maus resultados. É como se assim, boas ações me dão sorte, más ações me dão azar, né? Então, conforme a minha vida vai acontecendo, se eu tenho mais punyan, né? Mais bons méritos, a minha vida tende a ser mais leve. E quando eu tenho más ações, né? Eu tenho papans, a minha vida tende a ser mais difícil, mais pesada, né? Então, acumular punyan me faz uma boa pessoa. Então, Arjuna, se você não lutar, você vai estar produzindo papans, resultados ruins. E também as pessoas falarão da sua infindável má reputação. E para as pessoas honradas como você, a má reputação é pior que a morte, né? É melhor morrer do que você viver como aquele que fugiu da batalha, aquele que arregou, aquele que na hora H deixou o arco cair. Os grandes guerreiros pensarão que você, por medo, tiraram da batalha, né? Retirou-se da batalha. Então, ninguém vai acreditar que você saiu da batalha com essa desculpinha de que você é bom demais e Duryodhana não é, então eu vou deixar o reino para eles porque eu não vou matar. Ninguém vai acreditar nisso, vão achar que você arregou mesmo, que foi por falta de coragem. E você, que até agora tem sido muito honrado, vai ser zombado. Então, percebe que Krishna está dando um chacoalhão em Arjuna mesmo, né? Colocando ele lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Faz parte do processo, né? O processo de autoconhecimento requer primeiro uma desconstrução. E os seus inimigos, menosprezando a sua capacidade, dirão muitas palavras sobre você que eu nem posso proferir. Que tristeza maior há de existir, Arjuna. Se você vencer, você usufruirá a terra, ou, morrendo, alcançará o céu. Portanto, levante-se decidido a lutar, Arjuna. Considerando igualmente a alegria e a tristeza, o ganho e a perda, o sucesso e a derrota, prepara-se para a batalha. E dessa forma você não adquirirá papans, né, os maus resultados lá. Então, assim, você tem que lutar, é o seu dharma. Então, considera igual a alegria e a tristeza, ganhar ou perder, né, vencer ou ser derrotado, encare igual. Prepare-se para a batalha e dessa maneira você não vai adquirir os papans. Esse conhecimento do Atman, né, foi transmitido a você, mas agora eu vou te ensinar sobre o yoga. Possuindo esse conhecimento, você deixará de lado a limitação, que é inerente à ação. Então aqui, ele meio que, né, Krishna falou o que é o Atman, né, foi falando aos poucos. E falou, mas para você chegar nesse conhecimento, você precisa de uma outra coisa antes, que é o yoga. Né? Então, muito se fala sobre qualificação mental para compreender esse todo, porque é algo muito sutil, né? E uma mente muito agitada é incapaz de ter esse conhecimento. Aqui é nessa busca, né? Então, nessa busca por essa libertação que você está querendo, então aqui não existe esforço sem sucesso. Qualquer esforço vai te ajudar nesse caminho. Não existe a possibilidade de erro, né? Se eu sei que eu quero ir para lá, qualquer coisa que eu faço, por mais que não deu muito certo, só vai me dar mais conhecimento, né? Só vai me dar mais lições, mais força. Então, até um pouco de Karma Yoga, né? Que é a ação livre do resultado, daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso, ele protege você de um grande medo, né? Então, não precisa ter medo. Se você está seguindo o seu Dharma, se você está agindo da maneira correta em busca desse Dharma, tudo é crescimento e não existe erro. Aqui, nessa busca da liberação, há um pensamento claro e decisivo, mas aquele sem discriminação tem muitos e variados conceitos. Então, assim, né, ele vai falar, aquele que sabe para onde quer ir, ele tem um pensamento claro e decidido, eu quero ir para lá, eu quero autoconhecimento, não vai ter problema no meio do caminho. Mas aquele que sabe onde quer ir, mas ele pensa para um lado, pensa para o outro, esse talvez não chegue lá. Aqueles sem discriminação, então aqui ele vai falar daqueles que estão buscando, mas na verdade eles acham que eles chegaram lá, mas eles ainda estão bem longe do caminho, do processo, né? Então ele fala, aqueles sem discriminação, encantado com as palavras dos Vedas, né? Então ouviu falar sobre liberação,
decorou inúmeros versos, está cheio de frases prontas, frases feitas. Desejosos do céu, né? Aquele na barganha. Bom, se eu fizer boas ações, eu vou para o céu. Então, já que eu quero ir para o céu, eu vou fazer boa ação. O que é diferente de eu sei que eu tenho que fazer boas ações. E de quebra, eu vou para o céu, né? Existe uma diferença. Então, esses que são desejosos do céu, que argumentam, não existe nada mais do que isso. Eles são cheios de desejos, falam palavras floridas, falando sobre muitas peculiaridades de ação para aquisição de poderes e prazeres que conduzem a nascimento e resultado das ações, né, que vai produzindo karmas. O conhecimento claro não existe na cabeça dessas pessoas que são apegadas ao prazer e o poder. A mente só foi roubada por essas palavras, né? Então, aqui é uma parte bem legal, porque, claro, né, em vários níveis, muitas pessoas caem nessa fantasia, vamos falar aqui sobre yoga, né? Caem nessa fantasia do mundo do yoga, do mundo do autoconhecimento. Então, aprende ali meia dúzia de coisas e acredita que é diferente. No começo do processo e no começo do estudo é muito comum. Você começa a ouvir e aí você fala, nossa, se todo mundo ouvisse sobre isso, o mundo ia ser muito melhor. E querendo ou não, quem diz isso se sente superior. Tipo, eu tenho um conhecimento que se todo mundo tivesse, o mundo ia ser melhor, né? Então, isso acontece. E aí eu começo a achar que eu já cheguei no auge. Mas logo, logo vem uma rasteira, né? Não se preocupe. Então ele fala, né? Então a mente foi roubada, né? A mente que ele estava indo num bom caminho, mas ele achou que ele sabia demais, o ego dele puxa a mente e desvia. Então, o assunto dos Vedas, ele está associado às qualidades, né? Aos gunas que eles falam, né? Então, os gunas são 3. A agitação, a inércia e o equilíbrio. Então, tudo está ou muito agitado, ou muito parado, ou em equilíbrio. E a natureza é assim. Nós somos assim, né? Tem horas que nós estamos agitados, e que bom, é a hora que a gente tem que produzir, é a hora que a gente tem que trabalhar. Tem hora que a gente está muito calmo, né, que é a hora que a gente tem que dormir. Se não existisse tamas, né, essa inércia, a gente não iria dormir. E a hora que a gente está em equilíbrio, né, onde a gente faz nossas ações de uma forma muito coerente. Então ele fala, né, o assunto dos Vedas está associado aos 3 gunas. Seja livre dos 3 gunas, né, vá para um outro patamar. Você entende que existe a agitação, existe a inércia, existe o equilíbrio, mas a gente quer ir além dessas gunas. Esteja livre dos pares de opostos, né? Você sabe que existe o frio e você sabe que existe o calor, mas os dois são uma ilusão dos nossos sentidos. Você sabe que existe o sol e a lua, mas um complementa o outro, né? Então, os pares de opostos estejam livres, eles fazem parte. Esteja, na medida do possível, né, sempre estabelecido em sattva, no equilíbrio. E assim a retenção dos objetos, né, seja livre da aquisição e da retenção dos objetos. Então, siga o seu caminho no equilíbrio, livre do que vai acontecer. E seja uma pessoa com maestria na mente e nos seus sentidos. Assim como é útil um pequeno poço num lugar repleto de água por todos os lados, da mesma forma os Vedas são úteis para a pessoa que possui todo o conhecimento. Né? Então ele dá uma simbologia de que mesmo aquele que chegou no conhecimento, os Vedas ainda são importantes. Assim como um lugar que está cheio de água precisa de um poço. Mas tem tanta água, por que eu preciso do poço? Porque é dali que eu vou beber. Né? Então, por mais que eu entendi, é dos Vedas que eu vou beber o conhecimento. Sua escolha é somente quanto à ação, jamais quanto ao resultado. Não queira ser a causa do resultado, mas também não esteja sujeito à inação. Então, aqui vem um grande ensinamento. Eu falei ontem sobre a tacada da sinuca, né? Então, ele começa falando, a sua escolha é somente quanto à ação. Então, aquilo que eu falei ontem, a gente só tem escolha sobre as nossas ações. Eu tenho uma bifurcação no meio do caminho e eu escolho se eu quero ir para um lado ou para o outro, se eu quero agir da forma A, da forma B. Isso, né, o livre-arbítrio existe, né? Eu tenho essa possibilidade da ação. Eu escolho a melhor jogada lá da minha sinuca, eu escolho o ângulo que eu vou chutar a bola, eu escolho a força que eu vou colocar, eu escolho tudo, né? A ação cabe a mim. Mas você jamais deve focar no seu resultado, né? Então você faz as suas ações livre dos resultados. Você não faz para adquirir alguma coisa, você faz porque é sua função fazer.
Não queira ser a causa do resultado. O resultado você não tem controle, né? Uma pessoa que acha que tem tudo sob controle sofre, porque a chance dela querer uma coisa e essa coisa acontecer é pequena, né? Vamos pensar aí, né? Eu quero que meu time ganhe. 50% de chance. Né? Eu não controlo isso, por mais que eu fique torcendo, reze, faça patuá e faça promessa, etc., não adianta. Né? Nada que eu fizer vai interferir no resultado da ação. Depois que a ação aconteceu, eu não tenho como interferir no que vai vir depois dela. E aí ele fala, mas já que você sabe que você só tem domínio sobre a ação, você não tem domínio nenhum sobre o resultado das ações, jamais pense em não agir. Né? Tipo aquela pessoa assim, bom, eu vi no meu mapa astral, né, está escrito nas estrelas que vai acontecer isso, isso, isso. Então, vou sentar no sofá e esperar acontecer, porque está escrito nas estrelas. Né? Então ele fala, não, jamais pense em não agir. Não é porque você não tem sob controle os frutos da ação que você não tem que agir. Né? Então ele vai ajudando a Arjuna ali no entendimento. Estando firme no yoga, faça as ações abandonando o apego, tendo a mesma atitude perante o sucesso e o fracasso. Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu quero que aconteça. Aconteceu ou não aconteceu, esteja livre desse resultado. Tenha a mesma atitude. Tenha a atitude de tipo, é isso, se eu acredito na ordem, é isso que tinha que acontecer. E essa atitude de equilíbrio é chamada yoga. Dessa forma, a ação, essa ação pura e simples, ela é muito inferior a uma ação que tem a atitude adequada. Então, aquele que só age por agir, a ação dele não tem um peso tão grande como aquele que age de uma forma adequada, sabendo a ação que deve ser feita, né? Seguindo o seu dharma. Que você, Arjuna, busque refúgio nessa atitude, né? De agir porque deve agir. Avarentos são aqueles que agem com o fruto da ação como motivo. Aquele que possui a atitude correta abandona aqui nesse mundo tanto a ação que dará resultado positivo como a que dará resultado negativo. Portanto, que você se comprometa com Karma Yoga, né? Então, Karma é ação e Yoga é o equilíbrio, né? Essa ação correta. Então, as suas ações baseadas em Yoga. E aí ele fala uma frase, né? Que é uma das definições de Yoga que está dentro da Bhagavad Gita, que é Yoga é habilidade nas ações. Né? Até num outro livro da professora Glória, ela coloca assim, Yoga é a aptidão na escolha das ações. Então ele fala, você, já que agir é inevitável, né? Você deve agir. Porém, haja de acordo com o seu Dharma. E como eu sei que é o meu Dharma, né? Como eu sei qual é a melhor ação, né? Tá dentro de você, você sabe a ação que é do equilíbrio e a ação que gera desequilíbrio. Você sabe a ação que você está apegado ao resultado e você sabe que existem ações que eu vou fazer por fazer, tipo um trabalho voluntário, né? Eu faço porque eu acho que eu devo fazer, porque eu acho que é correto fazer, que eu estou ajudando um monte de pessoas e que eu não preciso de reconhecimento, né? Se eu estou dando aqui uma ajuda para alguém, olhando para o lado, esperando que alguém bata palma para mim, eu não estou agindo com Karma Yoga. Eu estou agindo esperando essa aprovação, né? Então eu estou agindo em busca do fruto das ações, eu não estou agindo pela ação. Agora, se eu dou para as pessoas e eu não estou nem sabendo se estão me aplaudindo ou se estão me vaiando, não importa. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, né, yoga é habilidade nas ações, é essa escolha correta nas ações, porque é isso. Eu sei a ação e eu faço ela, eu gostando ou não. Pois aqueles que são discriminativos, né, aqueles que têm o conhecimento, dotados dessa atitude, né, de Karma Yoga, tendo abandonado o resultado que nasce da ação, tendo se tornado livre da prisão do nascimento, livre do sofrimento, alcançam a liberação, né? Que é o que você tanto quer, Arjuna. Você quer a liberdade desse sofrimento, essa sensação de limitação. Então você precisa abandonar o apego ao resultado das ações. Quando a sua mente atravessar a impureza, chamada ilusão, você alcançará o desapego de tudo que foi escutado e de tudo que ainda será escutado, né? Então essa parte ele fala assim, que existe uma ilusão que nós temos, né? Uma ilusão de achar que a gente controla, uma ilusão de achar que eu sou esse corpo e essa mente, uma ilusão de achar que quando eu morrer tudo acaba,
né? O sofrimento existe porque quando eu morrer, como o mundo vai continuar sem mim, né? Existem essas coisas inconscientes mesmo dentro da gente. Então ele fala, quando você passar por essa impureza, né? Por essa impureza chamada ilusão, você alcançará o desapego de tudo que foi ouvido e ainda será ouvido, né? Então depois que você tirou essa ilusão, o conhecimento ele não volta atrás. Depois que você tem o conhecimento, não tem como você voltar a não conhecer algo que hoje você conhece, né? Eu dei o exemplo na semana passada nas aulas dos Yoga Sutras, né? Eu escondo um objeto atrás de mim. Quem tá no vídeo não tá vendo, né? Eu escolho um objeto atrás de mim e falo, adivinha o que é? Aí você fala, não sei. Aí eu mostro, copo d'água. Você conheceu o objeto. E agora eu falo, esquece. Você não tem mais o conhecimento do objeto que eu estou escondendo. É impossível, né? Então depois que a ilusão se foi, né? Depois que essa ignorância saiu, não tem mais volta. Então, tudo que eu já escutei, tudo que eu vou escutar, não faz mais diferença. Então, tudo aquilo que eu já ouvi, tudo aquilo que eu estou ouvindo e tudo aquilo que eu vou ouvir ainda, não faz diferença, porque o conhecimento, ele já existe, né? Nada vai me fazer mudar de ideia, porque não tem nada maior do que esse conhecimento. Ninguém vai conseguir fazer você mudar de ideia, porque esse conhecimento já está firme em você. Quando a sua mente, atormentada com a declaração dos Vedas, né? Então os Vedas, quando você começa a estudar Vedanta, os textos, a própria Gita, a sua mente vai dando uma chacoalhada, né? Então, quando a sua mente é atormentada, né, tudo aquilo que você acreditava ser correto, de repente você descobre que não é. Tudo aquilo que você achava que era verdade, você descobre que não é. Tudo aquilo que você achava que era correto, de repente você descobre que não é, né? Então dá uma chacoalhada. Quando a sua mente, atormentada com a declaração dos Vedas, ficar livre da agitação e firme nesse conhecimento, então você chegará nesse ponto de yoga, né? Então primeiro existe esse turbilhão, lembra que eu falei? Primeiro tem que desconstruir para depois reconstruir com uma nova visão, né? E isso é o yoga, esse equilíbrio. E aí então Arjuna diz, ó Krishna, qual a descrição da pessoa cujo conhecimento é firme e está estabelecida nesse Atma? Como uma pessoa de conhecimento firme vive? Como ela sente? Como ela anda? Né? Como vivem? Então ele pergunta, tá, e como que essa pessoa que tem o conhecimento, como ela é? Né? Como é uma pessoa com um conhecimento firme? Né? Então o Krishna vai usar muito essa expressão conhecimento firme, né? Então é aquele que tem o conhecimento e é firme, é inabalável, né? Então como é essa pessoa que tem esse conhecimento firme? E aí Krishna vai falar. Arjuna, quando o indivíduo deixa de lado todos os desejos que entram na sua mente, estando satisfeito em si mesmo, através de si mesmo, então é dito que o conhecimento é firme, né? Então ele vai descrever esse sábio, né? Essa pessoa que tem o conhecimento. Então é aquele que deixou de lado os desejos porque ele entende que os desejos estão só no campo dos sentidos. E os meus sentidos são ilusórios, né? Eles nascem, eles morrem. Hoje eu gosto de rock, amanhã eu gosto de axé, depois eu gosto de samba, né? Meus desejos vão mudando. Hoje eu quero comer pão, amanhã eu quero comer salada. Hoje eu amo brigadeiro, daqui uns anos eu odeio brigadeiro, se é que é possível, né? Mas os desejos vão mudando e a pessoa percebe que se muda e o que eu conheço é algo imutável, esses desejos eles são dispensáveis. Então, quando ela deixa de lado todos os desejos que entram na sua mente, estando satisfeito em si mesmo, através de si mesmo, então é dito que essa pessoa tem o conhecimento firme. Aquela pessoa isenta de desejo, de medo, de raiva e livre da sede por prazeres, não afetada por situações adversas, é conhecida como um sábio. Então ela é isenta dos desejos, o medo e a raiva, né? Não que ela não sente medo e raiva, mas ela entende que o medo faz parte, é uma ameaça, meu corpo reage, minha mente reage. A raiva, a mesma coisa, né? Se eu quero uma coisa e sou contrariado, existe a raiva, mas eu entendo que faz parte, ter raiva faz parte, né? Ele é livre da sede por prazeres, ele para de buscar, porque ele entende que essa busca é inútil. Ele já tentou buscar e ele já viu que nada dá essa felicidade que ele quer, então ele se livra disso também.
ele não é afetado por situações adversas, né? Então, eu quero A, acontece B, não tem problema, né? Eu entendo que faz parte da ordem cósmica. Essa pessoa é um sábio, ela tem o conhecimento firme. Aquela pessoa livre de apego em qualquer situação, que não se exalta a alcançar o agradável e tampouco se irrita a alcançar o desagradável, tem o conhecimento firme. Então ele dá mais um exemplo, né? Aquela pessoa que ela não fica se achando porque ela conseguiu alguma coisa e nem fica triste porque o que ela queria não aconteceu, essa pessoa tem o conhecimento firme. Precisa do celular? E quando, como uma tartaruga que recolhe totalmente os seus membros, né? Aí que ele faz uma figura aqui, né? Uma tartaruga aqui, recolhe todos os seus membros. A pessoa é capaz de recolher os órgãos dos sentidos, o contato dela com os objetos é retirado, né? Então, lembra da semana passada, né? Ragas e Dveshas, o que eu gosto e o que eu não gosto, os meus apegos e as minhas aversões, elas estão associadas aos objetos do desejo. Então, se eu recolho os meus sentidos, esses objetos perdem a validade. Então, essa pessoa tem o conhecimento firme. E como ela não alimenta isso, os objetos se afastam dessa pessoa que não alimenta os sentidos. Mas o gosto pelo objeto, ele ainda permanece para todo mundo, né? Lembra que a gente falou, eu sei que isso me faz mal, eu abandono, mas no fundo eu gosto disso. Agora, para esse que tem o conhecimento firme, nem esse gostinho permanece, porque ele sabe de algo muito mais profundo, muito maior. Pois os turbulentos órgãos do sentido, mesmo naquele que se esforça e tem a discriminação, eles têm a capacidade de roubar a mente. Então ele fala, até o sábio pode ter a sua mente roubada pelos desejos. Então, mantendo aqueles órgãos do sentido sob o seu comando, que a pessoa discriminativa se sente tendo a mim como mais alto. Então, quando ela consegue trazer os sentidos para dentro e não ser mais puxada pelos desejos, ela sabe que ela se estabeleceu, né, nesse conhecimento firme. E, de fato, para essa pessoa que tem o domínio dos sentidos, o conhecimento é firme. O apego aos objetos nasce para a pessoa que medita neles. Então, eu só quero uma coisa que eu cismei, né? Eu medito no sentido de ficar focado naquilo. Então, eu tenho um objeto, eu quero, e minha mente só fica naquilo, só fica naquilo, só fica naquilo. Então, ele fala, né? Do apego vem o desejo. Então, eu quero aquilo, eu passo a desejar aquilo. Do desejo nasce a raiva. Tanto se eu conseguir como se eu não conseguir. Então eu tenho um desejo por uma coisa, eu conquisto. Se eu conquistei, né, eu tenho um desejo por uma coisa. Se eu conquistei, e daqui a pouco eu descubro que, meu professor sempre dá um exemplo de um sorvete, né? Eu quero um sorvete. E aí eu, consigo. Desejei o sorvete, meditei no sorvete, consigo o sorvete. Se eu conseguir o sorvete, enquanto eu estou usufruindo do sorvete, ao mesmo tempo eu sei que o sorvete está acabando. Eu fico triste. E se eu não consigo o sorvete que eu queria tanto, eu também fico triste, né? Na verdade, eu fico com raiva porque está acabando, ou eu fico com raiva porque não conseguiu. Então, do desejo nasce a raiva. Da raiva nasce a ilusão mental, né? E eu fico cego. Minha mente se confunde porque eu queria tanto e a raiva me cegou. E dessa ilusão existe uma falha da memória. Com a perda da memória, a incapacitação do intelecto, e a incapacitação do intelecto faz a pessoa se destruir, ou seja, ela perde o discernimento. Então, até aquele mais sábio, se cair nos desejos, do apego nasce a raiva, do apego vem o desejo, do desejo vem a raiva, da raiva vem essa confusão mental, dessa confusão eu esqueço tudo que eu sabia, minha mente perde a capacidade intelectual e eu sou sugado pelos desejos. Enquanto aqueles que a mente foi disciplinada, que se move entre os objetos, mas com os órgãos dos sentidos sob seu controle, ele consegue ser tranquilo. Então ele não fica sendo puxado, porque ele tem o controle dos sentidos dele. Quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento, pois logo o conhecimento se torna firme para aquele que tem uma mente tranquila. Então, quando eu consigo trazer os meus sentidos para dentro e eu não preciso ficar
toda hora me apegando e desejando e tendo raiva, me apegando, desejando, tendo raiva, me apegando, né? Eu tenho sob controle, minha mente se aquieta, né? E uma mente quieta pode entender todo esse conhecimento. Para aquele que ainda não está tranquilo, né? Para uma mente que ainda não acalmou, não existe conhecimento. Para aquele que não está tranquilo, não existe contemplação. E para aquele que não é contemplativo, não há paz. E para quem não há paz, não tem felicidade. Então ele vai falando sobre o conhecimento, né? Então enquanto a mente não está tranquila, não existe o conhecimento. Ele é incapaz de ter essa firmeza no conhecimento. Se ele não está tranquilo, ele não consegue contemplar. Então não adianta eu ouvir o conhecimento e passar batido. Eu preciso ouvir e contemplar, né? E perceber e me auto-observar. Se ele não é contemplativo, ele não encontra paz, porque ele ouve, mas ele não entende, ele não contempla. E sem paz não há felicidade, né? Afinal, eu preciso do conhecimento para chegar nesse estado de felicidade, que é aquela sensação de tanto faz, né? Na vitória, na derrota, na sorte, no azar. Pois aquela mente que segue os errantes órgãos do sentido rouba o conhecimento daquela pessoa. Né? Então, aquele que o desejo ainda puxa para todo lado, rouba o conhecimento dessa pessoa, assim como o vento tira um barco do caminho na água. Né? Então, o desejo vem e me leva para um lado, e eu me afasto do conhecimento, e vem outro, eu me afasto. Portanto, Arjuna, é firme o conhecimento daquele cujos órgãos dos sentidos estão completamente retirados dos objetos. Aquele que tem o sentido sob o seu comando está acordado para aquilo que é noite para todos os seres, e aquilo para que os seres estão acordados é noite para o sábio. Então ele fala assim, a pessoa que tem o conhecimento e a que não tem, a visão delas é diferente. Aquilo que eu acredito como realidade, né, meu corpo, minha mente, o sábio vê como irreal. E aquilo que eu não consigo nem pensar, o sábio vê como real. Assim, como as águas entram no oceano, que é pleno, sem que ele se altere, né? Então joga um copo no oceano, o oceano não muda nada. Da mesma forma, todos os objetos de desejo entram naquele sábio. É que ele alcança a paz. É ele que alcança a paz, e não aquele que deseja o objeto. Então, Juliana, vem um desejo, minha mente oscila, e aí meu foco muda. Um sábio, né? Jogou um copo de água lá no oceano, o sábio continua, né? Ele não se afeta, aquele copo de água, ele não se afeta ao desejo. Então ele fala, então, esse consegue se manter firme no conhecimento. Abandonando todos os desejos, né? Nesse sentido de não ser afetado, aquela pessoa que se move livre do apego e do sentimento de meu e eu, né? Ela coloca o ego no lugar dela, alcança a paz. E isso, Arjuna, é permanecer em Brahman. Aquele que obtém isso não se ilude. Permanecendo ali, mesmo que seja no fim da vida, ele alcança a liberação. E esse é o segundo capítulo da Bhagavad Gita. Vou finalizar e a gente fala um pouquinho, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om.